Glória a Deus. Então vamos lá. Se a gente não conseguir, né, isso aí fica para outra oportunidade aí, em nome de Jesus. Vamos lá, leamos a palavra de Deus. Vou ler aqui o texto base e aí a gente entra na meditação da palavra de Deus. Capítulo 4 do livro de Esther, versículo de número 13, que nos diz assim: mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todos se calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Essa é a palavra, mas estaremos falando sobre um momento na vida da rainha Esther. Se eu fosse colocar aqui um tema de meditação, nós colocaríamos o cetro apontado. Então, o que eu devo fazer, quais as atitudes que eu devo fazer para ter o cetro de Deus apontado para a minha vida? O cetro, bem sabemos que quando na época da antiga aliança, o rei, ele possuía um cetro de ouro, onde representava autoridade, onde representava algo que, se uma pessoa se apresentasse ao rei numa hora indevida, sem que o rei tenha tido convidado esta pessoa, se ele apontasse o cetro para essa pessoa não morreria. Mas se o rei não apontasse, se aquela pessoa se apresentasse diante do rei e o rei não se agradasse, essa pessoa poderia morrer. Então, eu não quero me apegar na história, porque senão vai demorar demais aqui essa live, eu não quero me delongar. Porque a história vai falar, da rainha Esther, que veio ao trono. Ela era do povo judeu, ela tinha um tio chamado Mordecai, e ele ficou sabendo que o povo judeu ia ser destruído, e a rainha Esther fazia parte do reinado, ela era a rainha, era a esposa do rei. E ele levou uma notícia onde Amã estava tramando algo contra o povo judeu para destruir o povo, e ela, como judia, não poderia deixar isso acontecer. Então foi o recado. Nailson, observa aí, o fundo musical está muito alto. Me diga alguma coisa aí. Está baixo demais, está alto demais, está sobrepondo a minha voz? Me dê esse feedback aí. Me ajude. Então, foi o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, ele falando isso para ela. Então, observamos aqui a atitude da rainha Esther. Nós sabemos que a Bíblia fala sobre o cetro de justiça. Como é que eu devo me apresentar ao rei diante de algumas situações? Você quer ter o cetro de Deus apontado para a sua vida? Você quer receber resposta de Deus para a sua vida? Fica aqui comigo que eu vou deixar aqui umas 5 atitudes que Esther teve para ter o cetro apontado e o seu pedido atendido pelo rei Assuero. Glória a Deus. Então, observe no versículo de número 16. Eu vou falando aqui, né? Se você vai colocando aí, número 1, quando eu disser aqui, você vai colocando aí para mim, me ajuda aí. Só tem nós dois aqui, mas tem pessoas aí que estão assistindo aí. Daqui a pouco elas entram, mas o importante é levar a palavra de Deus. Se não assistirem agora, assistem mais tarde, depois.
O importante é que estamos anunciando a palavra do Senhor aqui. Então vamos lá. Então qual é o primeiro ponto que eu tenho que ter na minha vida? Qual a primeira atitude que eu devo tomar para ter o cetro apontado para a minha vida? Número 1, anota aí, por favor, Néis. Número 1, eu devo ter propósito. Eu tenho que estabelecer um propósito. Estabelecer propósito. Número 1, estabelecer propósito. Onde eu encontro isso? Versículo 16 do capítulo 4. Ela disse, depois que então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai. Então, qual foi o propósito que ela fez para se apresentar diante do rei? Você que tem uma causa impossível, que você já tem lutado, mas não tem tido solução, pegue isso aqui, coloca nas mãos de Deus, faz direitinho e Deus vai abençoar a sua vida. Estabelecer propósito, ok, tá aí, meu irmão colocou aí. Primeira atitude para ter cetro apontado, estabelecer propósito. Versículo 16, vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais e nem bebais durante 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Viu o que eu falei? E se não fosse da vontade do rei, ela não poderia entrar sem um momento específico. Então ela diz, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Então, eu preciso estabelecer um propósito. Aí você coloca aí, Nelson, de novo. A segunda coisa, eu devo jejuar. Eu devo estabelecer um jejum. E com esse jejum está atrelado a oração. Então, propósito, eu preciso estabelecer um propósito. Qual foi o propósito estabelecido por Esther para ter o cetro do rei Assuero apontado para ela? Estabelecer um propósito, jejum e oração. Você deve fazer jejum e oração. Como ponto 2, se você puder, você coloca aí. Para ter o cetro apontado, a segunda coisa, jejuar e orar. Por quê? O jejum, ele quebra as barreiras espirituais. Isaías capítulo de número 58, o verdadeiro jejum, que quebra as ataduras e ligaduras no mundo espiritual. Tem chegado mais uma pessoa ali. Glória a Deus, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aí o nosso irmão colocou aí já. Primeira atitude para ter o cetro apontado, estabelecer propósito. A segunda atitude para ter cetro apontado é estabelecer um jejum e orar, e oração. Você tem que fazer isso. Nós devemos fazer isso. Porque estamos batalhando uma batalha espiritual. Você quer ter o cetro de Deus apontado na sua vida? Veja o que vai acontecer na vida dessa mulher que estabeleceu um propósito de buscar a Deus em oração e jejum para que mudasse a situação em que seu povo se encontrava, onde existia um decreto de morte para toda a nação. A nação estava condenada, porque um inimigo do povo judeu, que era ligado ao rei, pediu para que o rei acabasse com o povo. E ali ele fez um documento, selou com o anel do rei, e o rei não podia voltar atrás. Então ela estabelece um propósito, número 1. Segundo, orar
e jejuar. Jejuar e orar. Vamos para o capítulo de número 5 do mesmo livro de Esther. Então, no terceiro dia, vestiu-se Esther com trajes e se pôs no pátio interior da casa do rei. Então, o que eu devo fazer para ter o cetro apontado para a minha vida? Eu devo me posicionar diante de Deus. Eu preciso me posicionar. Aí você escreve aí, Neilson. Terceiro ponto, o que eu devo fazer para ter cetro apontado? Se posicionar. Veja o que diz o texto. No terceiro dia, vestiu-se Esther com trajes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, em frente à sala do rei. E o rei estava sentado no seu trono real. Bem, sabemos que se formos atentar para a área da tipologia, a sueira aqui representa, na tipologia bíblica, Deus que está sentado em seu trono com o cetro de justiça. Esse cetro de justiça é que realiza a justiça a todo e qualquer ser humano na face da terra, mas ela se posicionou. Ela se posiciona de que forma? Vestindo seus trajes reais. Bem, sabemos que eu e você é a igreja. Nós somos a noiva de Cristo e temos que ter as nossas vestes. Glória a Deus. O irmão colocou aí: terceira atitude para ter o cetro apontado, se posicionar diante de Deus. De que forma eu vou me posicionar para que Deus me enxergue? As minhas vestes devem estar limpas, alvas, com o sangue do Cordeiro. E ela vestiu-se com trajes reais. Que as nossas vestes estejam limpas diante de Deus. Que os nossos trajes espirituais estejam limpos pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que ela se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente à sala do rei. Aí você vai ver que o rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Glória a Deus, que mulher estratégica e espiritual, né? Certamente no jejum e na oração, Deus direcionou ela para o que ela deveria fazer para se apresentar ao rei. Então veja que no terceiro dia é tremendo. Se formos olhar o terceiro dia fala da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, e ao terceiro dia. Então veja que é um número profético, uma numerologia profética, o número 3, terceiro dia. Jesus nas Sagradas Escrituras sempre falou no terceiro dia, e Jonas no ventre do peixe, terceiro dia, e o Filho do Homem ficará sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então ela se posicionou de frente à sala do rei, onde o rei estava, toda adornada, com as suas vestes reais, com as suas melhores vestes, com a sua coroa. Então ela se posicionou. Você deve se posicionar diante de Deus para ter o cetro apontado para a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 2. Aí veja o que vai acontecer. Quando o rei viu a rainha Esther. Quando o quê? Quando o rei viu. Então quer dizer que quando eu me posiciono no mundo espiritual, Deus me enxerga.
Eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que me posicionar no mundo espiritual para lutar contra os principados, potestades deste mundo tenebroso. Eu preciso me posicionar diante de Deus para buscar os dons espirituais. Eu preciso me posicionar de Deus para buscar a sua palavra, para receber aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Tudo vai do seu posicionamento, do seu desejo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então veja que essa mulher, ela se posiciona. De que forma? Ataviada, vestida, bela, sem mancha. E a Bíblia diz que quando o rei a viu, então aqui o rei a vê. Então o que é que vai acontecer? Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se. Então temos 3 atitudes para ter o cetro apontado. Número 1, estabelecer propósito, estabelecer um jejum e orar, se posicionar diante de Deus. E o que vai acontecer? Aí o resultado, irmão Nailson, você coloca aí por favor, é Deus se agradar. Deus se agradar da sua atitude, do seu propósito que você realizou para com Ele. Aí a Bíblia vai dizer: e agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Porque só se podia se aproximar diante do rei quando você se apresentava fora da época, fora da lei. Essa pessoa podia morrer. Mas hoje nós temos acesso direto ao Pai. Glória a Deus. Colocou aí o resultado diante dessa atitude é Deus se agradar. O texto é bem claro. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na sua mão. Assim Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Glória a Deus, é verdade, irmão. Aleluia. Então, quando eu me posiciono diante de Deus, quando eu estabeleço um propósito, número 1, quando eu estabeleço um jejum e uma oração, e quando eu me posiciono de Deus, Deus vai me enxergar. Espera aí, rapaz, tem uma pessoa ali que está buscando diferente, tem uma pessoa ali que está levantando as madrugadas. Mesmo que seja, ele está começando ali com 10 minutos, 20, 15, 30, mas daqui a pouco ele vai indo mais, daqui a pouco está 1 hora. Tem um ali que está meditando o tempo todo na palavra, tem um ali que está fazendo a minha vontade, a minha obra. Posicionamento. Vai chegar uma hora que Deus vai se agradar. A Bíblia diz que Daniel, quando o anjo chegou com a resposta, quando Daniel estabeleceu um propósito, quando Daniel jejuou e orou e se posicionou diante de Deus, a Bíblia diz que a resposta veio. Demorou um pouquinho porque teve um entrave lá em cima, no mundo espiritual, mas a oração de Daniel trouxe o anjo de guerra, cortou aqueles demônios e a resposta chegou. E quando chegou, o anjo disse: ó Daniel, você é um homem muito amado lá no céu. Oh, que maravilha! Então, quer ter cetro apontado? Esse cetro apontado é resposta. Esse cetro apontado para a sua vida é que o rei Assuero perguntou aqui, ó. Assim Esther chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Deus vai te perguntar: o que desejas?
Deus vai te perguntar o que você deseja. Para a rainha Esther, ele disse aqui que era comum os reis recitar essa palavra, que se até a metade do reino, se ela pedisse, ele daria. Mas Jesus, a Bíblia diz que o reino ele já nos entregou. Então já temos o reino. O reino está dentro de mim, está dentro de você. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com visível aparência, mas está dentro de vós. Então, estabeleça um propósito, estabeleça um jejum, uma oração, se posicione diante de Deus para que Ele te enxergue. E quando Ele estender o cetro de justiça, dizendo: tenho te agradado de ti, pede o que você quiser, que eu te darei. Em sonho, Ele falou isso com Salomão: o que tu queres? Me peça. Salomão pede sabedoria. Para Bartimeu, ele disse: o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: eu quero ver. E para você, o que é que você quer? O que é que você deseja? Deseja ser curado? Deseja ser batizado? Deseja receber os dons espirituais? Vai depender do seu propósito. Estabeleça um propósito. Se posicione diante de Deus e você verá que o cetro de justiça será apontado para a sua vida. Então, como prometido, não irei mais adiante. Já são 21h30. E eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Nailson Nascimento Souza. Não foi possível conseguir aqui mandar o convite para ele. Eu tenho que adicionar esse seu perfil aí. Porque eu consegui mandar o convite para outro perfil, mas para isso eu não consegui. Mas de outra oportunidade, nosso irmão está convidado para participar conosco. Até aqui entrou algumas pessoas, mas saíram, mas eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer a você que vai entrar, vai ver esse vídeo. Estaremos salvando aí no Facebook e vai estar também lá no YouTube esse vídeo, no canal Pregações Elinaldo, Pregações Elinaldo, Pregações 1. Ele vai chegar lá em algum momento lá, mas aqui no YouTube nós vamos salvar e você vai poder meditar, né? 3 propósitos, 3 atitudes para ter o cetro apontado. Consequência disso, Deus irá se agradar de ti e te perguntará o que você deseja. Desde já eu gostaria de agradecer nosso irmão. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Muito obrigado por estar aqui participando juntamente comigo dessa meditação da palavra. Amém? Que todos possam ter uma ótima noite abençoada. Fica na paz, que o Senhor nos guarde e nos livre. E faça como Esther, para ter o cetro de Deus, o cetro de justiça apontado para a sua vida. Se posicione, tome uma atitude. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos possam ficar na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Amém.